Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 13. E nesta aula nós continuaremos discutindo alguns exemplos de modelos e simulações no ambiente de código do simulador de processos ENSO. Então, na aula anterior, eu mostrei então para vocês a possibilidade, de se trabalhar no ambiente de código para construir um modelo definido pelo usuário, carregar e salvar esse modelo no ambiente de código do simulador e, em seguida, realizar uma simulação desse modelo, dando as nossas variáveis de entrada e seus valores, e pedindo então para ele calcular, resolver essa simulação, retornando para a gente as variáveis de saída do modelo construído. Bem, e também vimos, um exemplo lá de modelo simples, e como funcionam alguns dos códigos da linguagem do ENSO, que é originalmente baseada em C, mas tem aí até algumas outras variações em relação a outras linguagens também. E na aula de hoje nós veremos também alguns exemplos novos de modelos, daí mais voltados específicos para a parte de simulação de processos químicos, tá certo? Veremos o exemplo de um modelo de tanque, tá certo? Como construir, como montar um modelo de tanque de mistura, um tanque de carregamento e esvaziamento de líquido, em estado dinâmico, em estado não estacionário, parecido com os modelos que nós vimos no início da disciplina, e como simular também esse modelo logo em seguida, colocando diversos, quantos nós quisermos, tanques em série no ambiente de código do ENSO. E além dessa simulação do tanque, vamos ver também a simulação de um modelo de reator de Van der Waals, tá certo? Que recebe esse nome como um modelo de reator clássico, mas que consiste em um reator CSTR em estado transiente com mais de uma reação ocorrendo dentro desse reator CSTR. Também daí entenderemos um pouquinho das equações utilizadas no modelo que compõem esse tipo de reator. Mas basicamente ele é um CSTR em estado estacionário. Bom, aqui primeiro vamos ver então a criação de um modelo de tanque, certo? Então as equações de um modelo de tanque em relação ao balanço de massa, pelo menos, que constroem, um modelo abstrato de simulação, e daqui a pouco a gente vai ver por que é abstrato, tá certo? Porque aqui ele ainda é genérico, precisam das equações do balanço de massa, tá certo? A vazão volumétrica do que entra menos a vazão volumétrica do que sai é igual aqui a variação do volume em relação ao tempo, tá certo? O termo de acúmulo, como nós já vimos na parte de modelagem. Normalmente, essa vazão de saída, e talvez vocês também podem, nós vimos em alguns exercícios, nos exercícios da lista, mas também na área de controle é muito comum nós expressarmos a vazão de saída do tanque como uma função que leva em consideração uma constante da válvula que permite essa corrente de saída do tanque e da altura do tanque que exerce uma pressão sobre o líquido que vai sair. E aí uma função muito comum para esse ajuste da vazão na saída é a constante da válvula vezes a raiz da altura. E também o volume do líquido do tanque é expresso, se nós queremos controlar ou verificar a variação do nível do tanque ao longo do tempo, como um produto da área de seção transversal do tanque vezes a altura. Bem, no ambiente de código, para a gente construir um modelo que representa esse tanque, nós podemos, como nós vamos trabalhar aqui com variáveis que possuem unidades de grandeza, área, volume, comprimento, e para a gente fazer uma análise dimensional disso, nós inicialmente já importamos a biblioteca using types, como eu mostrei na aula anterior, que isso permite que seja herdado o conteúdo desse código types dentro desse código de modelo de tanque para que a gente possa trabalhar com as unidades de grandeza. E em seguida, damos aqui o comando para a criação de um modelo. Então, model, aí aqui o nome que eu vou dar para o modelo de tanque, então chamei de tanque basic. E aqui embaixo o end para encerrar a construção do modelo, e tudo que está aqui dentro faz parte do modelo do tanque que a gente vai criar. E esses modelos são basicamente divididos em 3 seções principais: parâmetros, variáveis e equações. Então, os parâmetros é o que nós definiremos e trabalharemos como valores constantes na simulação. No nosso caso aqui, a constante da válvula, então declarada como uma variável real.
e que possui algumas informações que a gente pode inserir aqui na frente para essa variável, por exemplo, um comentário, um argumento aqui de comentário dizendo o que ela significa, um argumento de unidade, tá certo? Porque apesar dela ser um valor real na hora de fazer a análise dimensional para que fique coerente, a gente precisa então inserir uma unidade, no caso aqui então metro elevado a 2,5 por hora, e se nós quisermos, tá? Não é uma necessidade, não é uma obrigação, porque a gente pode definir o valor desses parâmetros lá na simulação desse modelo, nós podemos colocar um valor de default, né, que seria um valor padrão para esse parâmetro, caso na simulação não seja estipulado. Também é o caso nós não desejemos alterar ele ao longo das simulações. Tá? E aí foi colocado aqui então o valor padrão 12 para essa constante e 4 para o diâmetro, que nós também manteremos, né, como um valor constante aqui, pelo menos nessas simulações iniciais, e como possui unidade de comprimento, declaramos como uma variável do tipo, né, length de comprimento. Em seguida, as variáveis. As variáveis, nós declararemos então a vazão de alimentação como uma vazão que vai pertencer a uma porta de entrada desse modelo, e portanto nós colocamos aqui esse comando in antes de declarar a variável como uma variável que corresponde à vazão volumétrica, tá, da alimentação do bloco que está sendo representado por esse modelo, e em seguida a mesma coisa para uma variável de vazão volumétrica de saída. Porém, para identificar que agora é na porta de saída, usamos então o comando alt, tá? E declaramos ambas essas variáveis de vazão como variáveis de vazão volumétrica. E apenas um breve comentário aqui na frente indicando então o que significa cada uma das variáveis, tá certo? Em seguida, declaramos aqui as outras variáveis que compõem o modelo desse sistema de tanque. Então, temos a área, que declaramos então como área, para que ele já possa identificar também as unidades dessa variável, por causa da rotina types, que está sendo utilizada aqui também dentro desse modelo. A área de seção transversal, né, para correlacionar com a descida do tanque, a variação do nível, V o volume de líquido dentro desse tanque, declarado então como volume, e H como uma variável então de comprimento, né, no nosso caso aqui de altura, para indicar o nível do tanque em si. E aqui apenas os comentários que deixam salvo o que são essas variáveis para que a gente possa acessar isso mais fácil nos resultados da simulação. E em seguida, as equações. Então, nós colocamos aqui as três equações que nós temos. O balanço de massa, então a variável Fin menos Fout, que já foram declarados, igual. E aí o comando diff, por padrão, já no ENSO, ele serve para designar uma diferencial em relação ao tempo. Tá? Se for em relação a alguma posição, alguma outra grandeza, nós veremos, né, em outros códigos mais à frente como que a gente pode fazer, mas a princípio, né, simples o diff ele já entende que é em relação ao tempo, né, do volume. E a equação da válvula, vazão de saída é igual a K vezes raiz, e daí o comando para raiz no código da linguagem do ENSO, né, sqrt, e colocamos o argumento que queremos a raiz dentro desse comando, no caso aqui a altura. E o volume de líquido V igual a A vezes H. Lembrando sempre de colocar o ponto e vírgula na frente dos parâmetros, equações, variáveis que a gente declara, para ele entender que encerramos por ali e não dá nenhum erro na hora do código. Bem? Então, esse modelo ele é um modelo abstrato porque aqui nós não especificamos, né, que tipo de cálculo nós realizamos para calcular a área de seção transversal, certo? Essa área vai depender das características do tanque, se é um tanque cilíndrico, se é um tanque quadrado, né, retangular, por exemplo, e daí, para que nós possamos tornar esse modelo aqui um modelo, então, daí sim, completo, né, um modelo composto que vai ter essa especificação, nós podemos utilizar esse modelo genérico como base para criar um outro modelo, que daí sim, nele vai estar especificado como nós calculamos essa área de seção transversal. Bem, então, nós vamos puxar tudo que nós criamos ali no modelo genérico para dois modelos distintos, um modelo para o cálculo considerando a área de seção transversal de um tanque circular,
e um modelo considerando a área de seção transversal aqui como uma área de um tanque retangular. Também vejam aqui que, dependendo do tipo de tanque que nós estamos trabalhando, nós vamos especificar algumas variáveis e equações diferentes, então. E eu posso declarar e construir esses novos modelos em novos códigos do ENSO, ou eu posso deixar mais abaixo dentro do mesmo código, tá certo? Não tem problema, ele vai entender que são novos modelos no mesmo arquivo de código. E quando a gente for abrir lá no ENSO, vocês vão ver que a gente vai colocar tudo junto. Então, tanque circular, ele vai ser um modelo criado com o modelo tanque basic, que foi criado aqui anteriormente. E nele nós precisamos declarar, quando o tanque é circular, um parâmetro, no caso π, como uma variável real e com valor padrão aqui como o valor de π mesmo, né, igual nós fizemos no exemplo da aula anterior, lá quando usamos π no cálculo da vazão em relação à área de seção. E a área de seção aqui para um tanque circular é dado por área igual a π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Lembra que diâmetro já é uma variável que nós declaramos lá no modelo tanque basic, então ela já foi importada para cá e por isso a gente não precisa declarar ela aqui novamente, nem a variável área. Já quando o tanque for retangular, a área de seção transversal vai ser dado por d ao quadrado, certo? Considerando aqui lados iguais, né? Um tanque aqui retangular em relação à altura, mais quadrado em relação à área de seção transversal, certo? E esses aqui, então, sim, são modelos concretos que aqui nós já especificamos a equação para o cálculo da área, certo? E aí, com o modelo, né, abstrato mais esse modelo complementar, geram, então, um modelo que está pronto para ser utilizado em uma simulação. Bem, nós veremos lá no ENSO, daí, como utilizar essas equações de modelos que nós vimos ali o código, né, e a construção deles, no ambiente, né, de simulação em código também. Então, daí nós vamos especificar uma simulação de tanques em série, tá? Partindo de uma vazão de alimentação com um elemento, né, de source, né, de corrente material de entrada, indo para um tanque circular, e o que sai desse tanque circular vai ser alimentado no nosso tanque retangular, e aí o que sai vai ser alimentado em um elemento, né, de saída, uma corrente material de saída, né, sink, que nós chamamos aqui a tradução ao pé da letra, né, de um escoadouro, né, de uma vazão de saída. Como nós podemos daí definir que nós estamos juntando todos esses nossos modelos para, a partir de uma determinada vazão de entrada e condições dos tanques, determinar a vazão de saída e avaliar o perfil de altura dos tanques em relação ao tempo para um processo em estado dinâmico. E daí plotar os gráficos, os resultados, para a gente ver, né, como que o ENSO consegue daí resolver, usando um algoritmo de equações diferenciais, esses modelos que nós vamos trabalhar. Então aqui, usando, né, o arquivo que daí eu chamei com o nome de tanque underline OOM, tá certo? Na hora que a gente for abrir lá no ENSO, vocês vão ver que está com esse nome. Esses vão ser os modelos que vão ser importados para a nossa simulação. E daí eu chamo de flowsheet, né? Lembra lá, na hora de criar um modelo, eu seleciono o model, na hora de criar a simulação em código, eu chamo flowsheet. E vou dar um nome para esse flowsheet. Nesse caso aqui, eu coloquei o nome tanques. E na simulação nós vamos especificar, né, quem é alimentado em quem, tá certo? Quem vai ser utilizado como qual tipo de modelo, tá certo? Então eu declaro, né, os nossos blocos da simulação. Nós temos aqui 4 blocos, uma entrada, 2 tanques e uma saída. As conexões desses blocos, né, ele sai de onde e entra onde, tá certo? Os parâmetros e os valores iniciais e o intervalo para que eu vou trabalhar a simulação em estado dinâmico, tá certo? Vou deixar para falar mais sobre isso aqui lá na simulação no ENSO, tá bem? Bom, então aqui abrimos, né, o simulador e vamos aqui abrir os nossos códigos dessa aula que eu falei para vocês baixarem, tá certo? Então baixem aí no código de vocês e acessem os arquivos para que a gente possa daí
abrir eles aqui no simulador. E nesse primeiro exemplo de tanques, nós vamos abrir o modelo que está construído no arquivo tank_on.mso e o arquivo da simulação, que está que é o arquivo ex, né, de exemplo do tank_on. Okay? Então vejam que os modelos estão no arquivo tank_, e a simulação está no arquivo ex_tank. E que aqui do lado ele abre exatamente dessa maneira. Vejam aqui que ele mostra que o arquivo tank_on contém aqui todos os modelos que foram construídos para a simulação. E o arquivo ex_tank tem, no nosso caso aqui, duas simulações, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença de cada uma delas. Bem, os modelos que nós temos aqui, então, para serem utilizados na simulação. Então, inicialmente nós importamos lá a biblioteca types, lembra, para as unidades. Aí temos um modelo para o nosso bloco de alimentação, o feed, que contém apenas uma variável, que é a vazão volumétrica, que vai dar entrada no primeiro tanque. O modelo de saída, que ele vai receber a vazão volumétrica da saída do último tanque, né? E percebam que aqui a gente tem que encarar da seguinte forma, né? A variável f como sendo uma variável que sai do bloco de alimentação, porque ela vai sair para poder dar entrada no primeiro tanque. E a variável da corrente de saída, que é o modelo aqui chamado de sync, ela vai ser, então, vai ter uma variável de entrada nela que vai partir da saída do segundo tanque, certo? Por ser aqui a entrada e aqui a saída, a gente, né, na nossa cabeça, talvez pareça que seria diferente, mas sai da alimentação para ir para o tanque e sai do tanque para entrar na corrente de saída. Portanto, aqui out e aqui in. Aí o modelo do tanque, que eu já comentei e mostrei para vocês lá no arquivo da aula, com os parâmetros declarados, as variáveis declaradas e as equações declaradas para serem trabalhadas neste modelo. E aí os modelos que complementam e dizem se a área ela é para um tanque de seção circular ou de seção quadrática, né? E como o nosso sistema que a gente vai simular contém os dois, nós acabamos que vamos precisar utilizar os dois modelos. Porém, além de declarar dessa maneira, né, aqui como foi declarado o tanque quadrático e o tanque circular, existe a possibilidade de criar um modelo que ele pode ter uma estrutura que permite eu alternar entre quadrático ou circular dentro de um único modelo, tá? Para eu não precisar fazer dois modelos distintos, como foram feitos aqui, tá certo? Para isso eu poderia criar um modelo que eu chamei aqui então de seção de tanque. Declaro dois parâmetros, o parâmetro peak só vai ser utilizado quando a seção do tanque for circular, e o parâmetro section, que daí ele vai receber, na hora de quem for utilizar o modelo, um valor que vai ser ou circular ou quadrático. Daí estamos chamando aqui de circular para o tanque circular e square para o tanque quadrático. E dependendo do valor que o usuário informar para esse parâmetro, ele vai aqui usar uma estrutura de programação em código, que é uma estrutura similar, né, a um select case de quem está acostumado em programar em VBA ou Python ou algumas outras linguagens. Mas então, a partir então de qual nome o usuário informar para o parâmetro section, ele vai adotar uma forma distinta de calcular a área de seção transversal. Bem, então é só digamos que uma outra forma de trabalhar a alternância dos tanques com seção quadrática e circular, porém dentro de um único modelo, tá certo? Para não precisar aqui usar dois modelos distintos, como foi feito aqui em cima. E essa é justamente a diferença das duas simulações que nós temos aqui no arquivo de exemplo. A simulação tanques é utilizando os modelos de forma distinta, como está aqui. E a simulação tanques 2 está, então, usando esse modelo da função switch, que permite a gente executar um select case e usar um único modelo para a área de seção transversal do tanque, definindo como
essa seção é, tá bem? Bom, então, esses são os modelos que nós temos. Uma vez que a gente cria um arquivo de modelo, né, a gente salva, e aí a gente vai criar, mas no caso já está criado e aberto, mas se nós fôssemos criar, nós viríamos aqui em novo arquivo, criar um flowsheet, né, um arquivo de flowsheet, onde a gente vai aqui, digamos que, especificar as variáveis, os valores e como é montada a nossa simulação a partir dos nossos modelos criados nesse outro arquivo. E por isso, primeira coisa a fazer já é chamar os modelos que a gente vai trabalhar na simulação. E no caso aqui, para a gente chamar, a gente usa a função use e o nome do arquivo dos modelos que a gente vai trabalhar. Lembrando que é necessário que os arquivos estejam na mesma pasta, tá bem? Bom, então aqui temos na flowsheet para declarar que a gente vai fazer uma simulação e podemos dar o nome que nós queremos para nossa simulação. E no caso, essa aqui é a primeira simulação que está chamada de tanques. Dentro da simulação, declaramos, né, os elementos que irão compor a nossa simulação, no caso a alimentação, como um modelo do tipo feed, que foi construído aqui no modelo que possui uma variável de vazão volumétrica. O primeiro tanque, que daí nós chamamos aqui de T_C, como um modelo de tanque circular. Vejam que aqui eu não estou usando o switch ainda, então por isso eu estou usando os modelos individuais que foram criados aqui para cada seção transversal. E o modelo T_SQ como um tanque square, um tanque de área de seção quadrática. E aqui, por fim, uma corrente de saída usando o modelo sync, que é uma saída com uma variável de vazão volumétrica. Bem? Bom, agora aqui em seguida, depois de definir aqui quem são os modelos a serem utilizados, eu preciso dizer, né, qual modelo está ligado em qual. Né, e para isso eu vou então dizer aqui em connections que a variável f, que é a vazão volumétrica do bloco de alimentação, vai ser alimentado na variável fin, que é a vazão de entrada do modelo T_C, porque o nosso primeiro tanque é o tanque circular. Em seguida, que a saída, né, a variável fout, né, que é a saída do tanque circular, vai ser alimentado na variável de entrada do tanque de seção quadrática. E por fim, que a variável de vazão de saída do tanque de seção quadrática vai ser alimentado na variável f do bloco de saída, do bloco sync, do modelo sync, também. Agora nós vamos definir as variáveis e os parâmetros da simulação aqui, tá certo? Bem, com set eu defino os parâmetros, tá certo? E no caso aqui os nossos parâmetros são os diâmetros, né? Aqui no caso, quando eu falo de tanque circular é um diâmetro, e quando eu falo do tanque de seção quadrada é um lado, tá certo? E lembra que a gente colocou lá no modelo um valor padrão, que nós poderíamos assumir para o tanque caso não fosse informado. Mas aqui, como nós estamos informando, ele vai desconsiderar esse valor padrão e vai substituir essa variável com o valor informado. Bem, em seguida, as nossas variáveis. Vai estar sendo especificado, então, a variável, né, de vazão de alimentação da fonte, né, que alimenta o primeiro tanque, com uma vazão volumétrica de 20 metros cúbicos por hora. E essa é a sintaxe que a gente usa para representar isso. A variável f do bloco source possui aqui um valor vezes a unidade, aqui entre aspas, né, entre parênteses, que a gente diz, então, que vai ser utilizada. Porque como a gente está usando lá o types, ele precisa saber as unidades para fazer análise dimensional. E aqui colocamos, como nós vamos trabalhar com uma simulação dinâmica, primeiro especificamos as condições iniciais do problema, tá certo? Ou seja, no tempo zero, a altura de líquido no tanque 1 é igual a 1, e no tanque 2 é igual a 2, tá certo? 1 metro e 2 metros. E vamos então fazer a simulação para ver como essas alturas vão variar no intervalo de tempo de 0 a 20,
com um passo em cada iteração do algoritmo que vai resolver as equações diferenciais de 0,5 para o tempo e a unidade de tempo em horas. Bem, então vejam que basicamente aqui está definido o que a gente vai simular. E aqui para baixo vai estar como eu monto a simulação para o tanque, para a simulação Tanks 2, que é utilizando lá o código de switch para um único modelo que varia a seção transversal, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Primeiro vamos então aqui, encerramos a simulação do tanque 1. Então eu clico aqui em cima de tanques e dou um run, né, aqui em cima para ele rodar a simulação. E vejam que daí ele vai mostrar aqui ele no intervalo de tempo, ele realizou a simulação, não teve nenhum problema. E aqui nós temos os resultados. Então, aqui em resultados, para essa simulação dos tanques, nós temos aqui todos os parâmetros e variáveis dos blocos que compõem essa simulação, mas o que interessa para a gente aqui é o que a gente vai ter, né, na nossa simulação, a vazão, a altura do tanque 1 e a altura do tanque 2 em relação ao tempo, que nós demos a condição inicial e aí queremos avaliar a condição final, certo? Para a gente ver isso graficamente, dou 2 cliques em cima da variável altura, ele pede para abrir uma janela gráfica. Então vejam que ele mostra que com o passar do tempo, começa-se aqui a aumentar a altura, né, de líquido no tanque 1 até se tornar um valor constante. E daí, se eu quiser plotar no mesmo gráfico, eu dou 2 cliques na janela do gráfico aberto. Se eu quiser criar em um novo gráfico, eu preciso voltar aqui para o ambiente de código e dar 2 cliques. Tá certo? Por exemplo, se eu quiser ver em um novo gráfico, eu voltei aqui para o código, ele abre e cria um novo gráfico. Então vejam que no tanque 2, inicialmente lá a altura estava em 2 metros, começou a decair enquanto o tanque 1 estava enchendo, até que em algum momento começou a aumentar também a vazão, a altura, né, de líquido no tanque 2, até ele atingir um valor estacionário. Se eu quiser criar no mesmo gráfico, eu mantenho o primeiro gráfico aberto e dou 2 cliques em cima da variável que eu vou gerar o perfil aqui com esse gráfico aberto e ele vai criar para mim. Veja daí, se eu quiser diferenciar também, eu posso clicar com o botão direito em cima do gráfico e fazer algumas alterações. O primeiro tanque, né, é o tanque circular. Então, posso colocar aqui. A primeira curva é a curva do tanque circular e a segunda do tanque quadrado, certo? Ou ainda eu posso, ó, vejam, configurar a cor das linhas e dos pontos, o tamanho, tá certo? Clicando aqui nas cores e nessas opções de edição, certo? Então, eu posso trocar aqui, em vez de um círculo, usar um triângulo, por exemplo. Aplicar e mudar a representação e fazer algumas edições aqui no gráfico, se eu quiser também. Hein? Bom, a segunda simulação, que foi feita nesse arquivo para os tanques, ele é um flowsheet, então, que daí é uma nova simulação, que se chama, então, Tanks 2, por isso que está aqui salvo, né, e representado como uma simulação diferente, porque ele entende isso e automaticamente já cria e já gera, né, esse item aqui do lado esquerdo. E o processo é basicamente o mesmo, com a diferença que nós vamos setar um parâmetro a mais, que é o parâmetro section do tanque de seção circular e o parâmetro section do tanque de seção quadrada, recebendo, né, essa variável section aqui, o tipo, se o tanque é circular ou se o tanque é um tanque de área de seção quadrada. E a partir daqui ele consegue daí já utilizar a fórmula para cálculo da área que está especificado nesse modelo, né, utilizando o tank section, que foi representado aqui. Então, se a variável section no tanque recebe circular, calcula a área de seção dessa forma. Se a variável section recebe o valor square, né, o conteúdo square, ela calcula a área dessa forma. E a partir daqui, então, as condições iniciais são as mesmas e o intervalo de tempo é o mesmo também, certo? E aí, se eu quiser simular, eu seleciono ele, clico aqui em Run, e aí posso ver os resultados aqui de
tanques 2 e verificar também a altura e ver que não tem diferença, tá bem? Mas é simplesmente, né, como eu comentei, uma outra forma de fazer a programação, certo? Então vejam que são simulações que nós poderíamos utilizar para resolver, né, muitos daqueles nossos problemas iniciais lá da parte de modelagem da disciplina. Agora, vamos para o segundo exemplo, que é a criação de um modelo de um reator CSTR do tipo reator de Van der Waals. Bem, é um reator CSTR com uma vazão de alimentação e uma vazão de saída, né, uma corrente de alimentação e uma corrente de saída, com o tanque de agitação, né, e mistura aqui representado, no qual ocorrem as seguintes reações. Uma reação de A formando B, que possui uma constante cinética na taxa de reação K1, e uma reação de B formando C, possuindo uma taxa de reação diferente, chamada de K2, e uma terceira reação, que é uma reação paralela em relação à primeira reação, tá certo? A segunda reação ela é em série em relação à primeira, e a terceira ela é em paralelo em relação à primeira. De 2A, formando D, com uma constante de reação K3. Então vejam que na formulação e na modelagem de um sistema desse, nós teríamos, né, as seguintes variáveis, né, o volume do reator, porque como a reação ela vai ocorrer em estado estacionário, nós podemos ter variação de volume, variação de concentração do tanque ao longo do tempo, tá certo? Por isso as concentrações das espécies envolvidas na reação da nossa simulação também são variáveis, e aí chamadas aqui de CA, CB, CC e CD. As taxas de reação, tá certo? Que também, né, são função aí da variação da concentração em relação ao tempo dentro do reator. A altura de nível no reator, tá certo? Do volume, porque nós temos aqui também uma relação de volume com área de seção transversal. Tempo de residência, que nos ajuda aqui a converter, então, a nossa vazão volumétrica daí para a nossa vazão em termos de vazão molar, tá bem? E aqui as correntes que entram e saem, uma corrente de alimentação material com uma dada concentração molar, que representa as condições iniciais, CA0, CB0, por exemplo, e uma corrente de saída que contém a concentração na saída do reator. Bem, e por ser um reator CSTR, né, de mistura perfeita, que a gente considera ele como um modelo de parâmetros concentrados, no qual a concentração da corrente de saída é igual à concentração dentro do reator. E os parâmetros que são trabalhados é uma constante de válvula, que ao invés de a gente chamar de K, igual foi feito no exemplo anterior, nós vamos chamar aqui de CV, e vai ter um modelo, digamos, um pouquinho diferente do que nós usamos anteriormente. K1, K2 e K3, que são os parâmetros das constantes das reações, e a área de seção transversal, também dada como um parâmetro, né, como um valor constante, que não vai variar, vai sempre manter o mesmo valor de área de seção transversal durante a simulação desse reator. Então, eu vou mostrar lá no código como que a gente especifica tudo isso logo a seguir também. E aqui as equações, tá certo? As equações que nós vamos trabalhar para o modelo do reator CSTR são o balanço de massa, acúmulo igual ao que entra menos o que sai, a equação da válvula, que relaciona a vazão de saída do reator com a constante da válvula vezes, né, a raiz da altura, o mesmo modelo, mas escrito aqui com outra nomenclatura para a variável da constante da válvula. A equação de equilíbrio térmico, né, vamos considerar aqui o reator sendo isotérmico, tá certo? Ou seja, a temperatura de entrada igual à temperatura de saída, para a gente não precisar fazer o balanço de energia e depender daí de um balanço para o encamisamento, por enquanto. Equilíbrio mecânico, que nós chamamos para pressão constante, também pressão de entrada igual a pressão de saída, e a equação que relaciona volume com a altura de nível do reator. As taxas de reação, todas consideradas então aqui reações elementares, tá certo? Reação 1, então R1 igual a K1 vezes CA, R2 igual a K2 vezes CB e R3 igual a K3 vezes CA ao quadrado, né? Porque nós temos aqui 2A formando D. E para uma reação elementar, a gente multiplica, né, K pelas concentrações elevadas aos coeficientes estequiométricos. E as equações de balanços
de massa por componente, tá certo? Então, o acúmulo de um dado componente dentro do reator é igual à vazão molar de entrada menos a vazão molar de saída, menos aqui, tal vezes, as taxas de reação nas quais o composto está envolvido. No caso, o reagente A na reação 1 e na reação 3. O reagente B aqui na reação 1 e na reação 2. O reagente C só na reação 2 e o reagente D só na reação 3. Né, positivo quando eles são produtos e negativo quando eles são reagentes. Também. E aqui vejam que a gente faz essa conversão porque a gente divide toda a nossa equação que inicialmente é expressa em termos de vazão volumétrica, né? Na verdade, nós substituímos por V sobre tal. E aí, rearranjando aqui a expressão do balanço de massa por componente, né, o que nós tínhamos inicialmente aqui de volume e de vazão volumétrica se torna tal na equação do balanço de massa por componente. E temos também a consideração aqui de mistura perfeita, né, de um modelo de parâmetros concentrados, como eu comentei. Então, a concentração de saída é igual à concentração dentro do reator para qualquer um dos componentes A, B, C e D. Bem? Bom, vamos lá para o código agora, para o Enso, para a gente abrir os códigos das simulações que nós vamos trabalhar aqui para esse segundo exemplo. Tá, vou fechar tudo aqui para não dar nenhum conflito. Hein? E vamos abrir, então, os 3 códigos que nós temos. Nós temos 2 códigos para modelos, tá certo? Que é o modelo das correntes de alimentação do reator, que são daí, estão contidos no arquivo Simple Strings. E temos o modelo das equações do reator, que é o CSTR underline van der Waals X, que é o reator de van der Waals. E também o arquivo da simulação, que é aqui o arquivo sample underline CSTRX. Bem, aqui temos então, vamos por parte. Primeiro os códigos dos modelos e depois o código da simulação. Para modelos, para o código aqui das correntes, né, nós temos que especificar que as correntes que são utilizadas, né, de entrada e saída do nosso reator, elas contêm os parâmetros vazão, temperatura e pressão, certo? No nosso caso aqui vai ser constante, mas em um caso em que eu quisesse considerar uma reação não isotérmica e fazer o balanço de energia junto do reator, eu teria que ter pressão, né, se fosse considerar temperatura, e se eu quisesse considerar queda de pressão, teria que ter pressão também. Mas vejam aqui que, então, para a gente criar os modelos que representam as correntes, né, nós dependemos de usar lá a biblioteca types com as unidades, e chamamos aqui um modelo de material stream, que vai conter as variáveis que vão ser utilizadas nas nossas correntes do processo. Vejam que ele veio aqui, já está aberto com uma guia de atributos também, que como eu comentei na aula anterior, isso aqui a gente só utiliza caso a gente for trabalhar no ambiente da interface não de código, né, do flowsheet em si. E daí lá nós podemos mandar esse modelo como um símbolo disponível no palette de modelos da simulação no flowsheet. Mas como nós não vamos utilizar, então damos aqui um argumento de false para o palette, e daí a gente não utiliza, então, esse modelo que está sendo criado aqui lá no palette da interface de simulação. E aqui outros modelos com a corrente de entrada e saída, usando o próprio símbolo do ícone de entrada e do ícone de saída lá do palette de simulação, tá certo? Na verdade, isso aqui a gente está usando, mas é o mesmo modelo que está à disposição lá por padrão, certo? Então, se vocês forem lá ver no ambiente de código, né, aqui em diagram, código não, de flowsheet, né, no diagram, que a gente viu na primeira aula do Enso, e vocês abrirem os códigos daquele bloquinho da corrente de entrada e da corrente de saída, vocês vão ver que são esses modelos que eles têm, certo? Que são apenas, então, uma corrente de entrada e saída do tipo corrente material. E aqui, aqui tem uma descrição, né? E esse pó X indica o ponto em que está sendo ligado no desenho do modelo, tá certo? Para a gente aqui não vai fazer diferença, né? Não importa, porque a gente vai fazer a simulação no ambiente de código. Mas se a gente quisesse criar o modelo aqui no código para usar numa simulação lá na interface de flowsheet, daí essa seria a posição onde seria ligado
no desenho, né, na representação dele no flowsheet, como uma conexão de uma corrente de um modelo com outro. Bem? Então aqui são as correntes de entrada e saída, o material source e o material sink. E aqui o modelo das equações do reator. Vejam que é um modelo bem elaborado, aqui vai ter várias expressões, todas as equações, parâmetros e variáveis que eu mostrei para vocês lá no slide, estão aqui declarados no código desse reator, tá certo? Do modelo que representa esse reator na forma de código. Então, nós importamos os modelos de correntes, tá certo? Para dentro do modelo do reator. E primeiro crio aqui, então, que as concentrações das correntes vão ser, vão a partir, né, das definições dos valores iniciais e dos cálculos feitos nos reatores, vão ser incorporadas nas correntes de matéria que entram e saem do reator, tá certo? Então aqui simplesmente esse primeiro modelo é para indicar que cada corrente material vai ter associado a si também 4 variáveis, que são as concentrações molares de cada componente em sua corrente, tanto na alimentação quanto na saída. Em seguida, aqui um outro modelo para alimentação, dizendo então que na saída da alimentação contém então um modelo de concentração de correntes, que foi especificado aqui atrás. Simplesmente na hora da gente fazer a simulação, para ele entender que entra no reator uma corrente que possui concentrações dos compostos A, B, C e D. Mas os valores a gente não especificou aqui ainda, a gente vai especificar mais para frente na simulação. E a mesma coisa para corrente de saída. Aqui uma corrente, um modelo que incorpora as concentrações na saída do reator, tá certo? Então, vejam aqui as variáveis. Nós temos aqui, né, entrando no modelo que representa a corrente de saída, os parâmetros de concentração de cada um dos componentes. Hein? E aqui mais à frente temos, né, o modelo do reator em si, tá certo? Que também foi tirado de um reator que a gente já tem à disposição pronto lá no pallet, tá certo? Mas que a gente pode conferir aqui como foi construído o modelo dele, tá? Com o ícone, né, de um CSTR, já tá então disponível esse modelo lá na simulação em flowsheet. Mas nós declaramos então para esse modelo os parâmetros, que são K1, K2, K3, A e CV, a constante da válvula, com as unidades que elas carregam, tá certo? Então a gente precisa ver lá a unidade, se a gente não sabe, abre o arquivo types, tá certo? Aqui e verifica qual que é o tipo de variável que você precisa de acordo com a unidade que você vai dar para aquela variável. E, deixa eu voltar aqui, as variáveis desse modelo. Volume, declarado como volume, Ca como concentração molar, Cb como concentração molar, Cc como concentração molar, Cd também, altura como uma variável de comprimento, com unidade de comprimento, tal, né, como aqui uma unidade de tempo, em hora, e as taxas de reação, né, também tem lá um tipo específico para declarar, reaction mole. E x é uma variável do tipo fração, porque nós vamos usar ela como uma variável que vai também representar a fração da válvula na saída que está aberta. Então, nós temos a condição de multiplicar a saída por x para, digamos assim, representar a fração da válvula que está aberta na nossa simulação. Se a gente colocar 0, ele vai considerar a vazão de saída como 0. Se a gente colocar 1, que a válvula está totalmente aberta e a vazão de saída vai ser CV vezes raiz de H. E se a gente colocar uma fração entre 0 e 1, 0,3, por exemplo, ele vai dar a entender que 30% da válvula está aberta e que a vazão de saída é 0,3 vezes CV vezes raiz de H. Hein? E aqui declaro também, né, as variáveis de entrada e saída do reator também como variáveis de concentração das correntes, que nós vimos ali atrás, que possuem as concentrações dos compostos associadas
dos modelos que foram criados. E agora as equações. Todas aquelas equações que eu mostrei aqui, ó, tá certo? Então, estão declaradas agora na forma de código. Variação do volume em relação ao tempo igual a vazão de entrada menos a vazão de saída. Taxa de reação 1, R1 igual a K1CA. Taxa de reação 2, R2 igual a K2CB. Taxa de reação 3, R3 igual a K3CA ao quadrado. Mas tanto faz se eu colocar CA elevado ao quadrado ou colocar CA vezes CA, tá certo? Ele entende da mesma maneira. E os balanços de massa por componentes, tá certo? Tal vezes variação de CA com o tempo igual a menos tal R1, menos 2 tal R3, mais vazão molar de entrada de CA, menos vazão molar de saída de CA, e assim por diante. E aqui, como é um reator, né, de mistura perfeita, a gente diz aqui que na saída, tá certo? Na corrente, na variável de saída, todas as concentrações vão ser iguais às concentrações que foram calculadas para as equações dos modelos que estão feitas pro reator. Tá bem? Daí a gente precisa exportar essas variáveis para a variável de saída do reator, que, como eu mostrei aqui, é uma variável do tipo corrente de concentração. Daí ela vai precisar receber um valor de concentração para cada parâmetro de componente que está declarado nessa corrente. O tempo de residência tal igual a V sobre a vazão volumétrica de entrada, volume do reator, a área vezes a altura, equação da válvula, X vezes CV raiz de H, equilíbrio térmico, temperatura de saída igual a temperatura de entrada e equilíbrio mecânico, pressão de saída igual a pressão de entrada. Então vejam, um modelo aqui bem longo, bem construído, né? Então daí eu também vou pedir para vocês depois, né, estudarem com calma aqui as equações e ver como elas foram declaradas e montadas, hein? Não dá tempo, não há como a gente ir construindo e fazendo isso um por um aqui na aula. E aqui, a simulação desse reator. Então aqui sim eu crio, ao invés de criar um modelo, que é o que é feito para os outros dois arquivos, criamos um flowsheet para esse terceiro código, usando o modelo do reator. E pelo modelo do reator já utilizar o modelo das correntes, ele entende automaticamente que eu preciso importar só o do reator, tá certo? Porque como o do reator importa o das correntes, aí já vem tudo direto para esse código de simulação. Bom, criar a simulação, flowsheet, um nome para simulação, coloquei então como Van der Waals, e agora especificar aqui de novo, os mesmos critérios, né, que nós especificamos lá para o modelo de tanques. Os dispositivos, uma alimentação, o reator e uma corrente de saída, tá certo? Como os modelos que eles estão declarados dentro aqui do código do CSTR. As conexões, a variável outlet do modelo feed entrando na variável inlet do modelo reactor, a variável outlet do modelo reactor entrando na variável inlet do modelo product, tá certo? Que contém o modelo sync conc. Agora aqui declaramos usamos set e declaramos os parâmetros com as respectivas unidades, falando que o parâmetro é de qual modelo, colocando o valor e a unidade. E em specify colocamos os valores iniciais das variáveis, tá certo? Como aqui são parâmetros, tá certo? Não são valores iniciais, eles vão ser constantes. Aqui, sim, em specify são variáveis, tá certo? Em set são parâmetros. E declaro aqui, então, CA na entrada, 0,6 mols por metro cúbico, que é o que a gente vai trabalhar aqui para ver a simulação, e não é alimentado nada de CB, CC ou CD no reator. Vazão volumétrica aqui de alimentação, né, na saída da alimentação, que é a entrada do reator, 10 metros cúbicos por hora. Temperatura da saída da alimentação no reator, 550 Kelvin, e pressão, 1 atm. E aqui a fração de abertura da válvula, que vamos considerar, então, inicialmente, como sendo 0,5, indicando que metade da válvula está aberta para a saída do reator. E depois a gente pode variar aqui para uma função senoidal, que eu coloquei, por exemplo, representando essa
abertura para ver a diferença. Bem, aqui em Initial temos então as condições de contorno iniciais para o nosso problema, como nós temos 5 equações diferenciais, né? Uma para o volume, que aí nós damos a condição em relação à altura, e 4 para as concentrações, que daí nós damos como em relação às próprias concentrações. No reator, então, inicialmente uma concentração de Ca de 0,6 mols por metro cúbico, Cb, C6, Cd, 0. E a altura do nível do tanque inicialmente em 0,5 metros. E aqui, em options agora, o valor do intervalo que a gente vai avaliar na simulação. Então, o passo do tempo 0,2 é uma outra forma de representar aqui, vejam, só com o passo e o valor final, não precisa pôr o valor inicial daí. De 0,2 em 0,2 horas até 20 horas e com Dynamic True para indicar que é uma simulação dinâmica, tá certo? Lá no modelo da aula anterior, vocês lembram, eu coloquei Dynamic False para indicar que era estado estacionário. E agora aqui sim, então, temos a simulação e podemos selecionar ela aqui e rodar ela para ver os nossos resultados de todos os parâmetros e variáveis do reator e das condições dos modelos ligados a ele, tá certo? Então, o que a gente vai ver, que interessa para a gente, é a concentração na saída, tá certo? Ó, vou clicar então em CA, vejam que começa em 0,6 kmol por metro cúbico e a gente vai decaindo daí a concentração à medida que a reação vai progredindo. Para CB, primeiro ele é bastante formado pela reação 2 e depois ele vai sendo então decaindo conforme outros produtos vão sendo formados, aumentando a concentração de C e a concentração de D, praticamente D quase não é formado. Isso pela característica de que a constante de velocidade de reação, né, dele é bem baixa em relação às outras constantes de reação. E aqui temos o perfil, então, vejam, das concentrações ao longo do tempo dentro desse reator. Deixa eu fechar aqui, vou mostrar agora o que muda se a gente, por exemplo, mudar a fração de abertura da válvula ou usar a função senoidal, como eu comentei com vocês. Então, estava aqui comentado, pronto, só para a gente facilitar aqui. Mas lembra, antes de rodar uma simulação nova, a gente precisa salvar e daí rodar. Então, essa função senoidal para a abertura da válvula vai fazer o quê? Vai fazer com que a válvula abra e feche a cada instante, tá certo? Na proporção aqui de 0,5 em relação ao valor inicial, tá certo? Então, a gente tem que ter um comportamento de variação de concentração na saída do reator parecido. Também é isso que acontece. Vendo aqui a concentração da saída, nós temos, né, vamos ver aqui, então uma oscilação da concentração dos componentes dentro do reator por conta dessa variação de abertura, né, e fechamento de válvula, certo? Que é o que nós chamamos de estado estacionário cíclico, tá bem? Bom, então é isso, pessoal. Hoje não deu para entrar muito em detalhes aqui no do reator, tá certo? Mas peço que vocês estudem com calma aqui o código da simulação do reator e mais adiante, né, nós trabalharemos alguns outros exemplos na próxima aula para fixar melhor um pouco essa questão aqui da simulação e modelagem no ambiente de código, tá certo? No ambiente do flowsheet, né, vocês já sabem, né, a gente já praticou bastante em outros softwares, não tem muito segredo, é simplesmente, né, agora interativo de você saber qual modelo escolher e o que especificar dentro dele, tá certo? Mas o interessante, o diferencial do Enso é justamente essa possibilidade de você incorporar qualquer modelo e simular ele junto com os modelos já existentes, tá bom? Bom, e como atividade dessa aula, né, não teremos assim uma atividade de entrega, tá certo? Mas eu vou deixar aí indicado, então, direcionado que vocês estudem os exemplos dos modelos e as simulações que foram utilizadas na aula, tá? Para praticar e compreender exatamente como funciona, então, essa interação entre correntes e blocos de processo no ambiente de código do Enso, tá certo? Porque isso vai ser necessário depois para a lista de exercícios do Enso, que eu vou deixar disponível para vocês lá no Moodle em breve, tá certo? E qualquer dúvida vocês podem estar me procurando também no P-Aluno em alguns horários
para discutir um pouco dos comandos e das funcionalidades do software também. Bom, aqui as principais referências da nossa aula, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.